Bom dia, queridos alunos. Hoje nós teremos uma aula bastante interessante em relação à nossa aula de arte. Hoje nós iremos trabalhar um movimento artístico literário. Esse movimento é conhecido como cubismo. Esse movimento é um movimento que se originou na Europa. Esse movimento é um movimento que originou-se no século XX. Então, o século XX corresponde ao movimento cubista. Não só o movimento cubista, como vários outros movimentos artísticos e literários que ocorreram na época. Mas hoje iremos destacar justamente o que? O cubismo. O cubismo é um movimento artístico e literário desenvolvido principalmente por dois grandes artistas, né? Que é Pablo Picasso e George Braque. Esses dois grandes artistas desenvolveram uma técnica bastante interessante. Eles desenvolveram a arte em ligação com a matemática, vocês vão ver daqui a pouco. Então, e esse cubismo de Pablo Picasso, ele se dividiu em fases. Então, o cubismo dividiu-se em três fases, mas vocês vão focalizar mais essas duas fases que eu coloquei aqui, a fase sintética e a fase analítica. Essas fases do cubismo é desenvolvido principalmente de recortes e colagem. Temos também aqui matemática, aí temos ligação. Por que matemática e ligação? As obras do cubismo, elas têm a utilização de formas geométricas. Por isso que se diz que o cubismo tem ligação com a matemática. Eu coloquei aqui o nome de duas obras bastante interessantes, que é Les Demoiselles de Avignon e Guernica. O que quer dizer isso? Les Demoiselles de Avignon é uma obra que deu um marco inicial a esse movimento, conhecido como cubismo. Nessa obra, Les Demoiselles de Avignon, vai aparecer umas mulheres seminuas. Nessa época, levou-se tempo para poder fazer a divulgação dessa obra, devido à estética dessas mulheres. E é uma obra muito interessante, é uma obra que deu um marco inicial a esse movimento. Então, se fizermos um estudo para analisar qual obra deu um marco inicial ao movimento cubista, nós vamos ver que foi essa obra, Les Demoiselles de Avignon. É francesa, no caso. E eu coloquei aqui outra obra bastante interessante, que é a Guernica. Essa obra também foi desenvolvida por Pablo Picasso e George Braque. Essa obra representa o quê? Representa a Guerra Espanhola. Lá nessa obra vocês vão ver seres que gritam, que choram, que pedem socorro. Por quê? Foi uma obra que está relacionada com a guerra, como eu já falei anteriormente, com a Guerra Espanhola. Na atividade que vocês irão desenvolver, que eu irei postar para vocês, vai ter a imagem dessas obras, da primeira obra como da segunda obra também. O mais importante de tudo é você saber que o cubismo é um movimento artístico literário trazido lá da Europa, iniciou-se no século XX, foi desenvolvido por Pablo Picasso e por George Braque, se dividiu em várias fases. As duas fases principais é a fase sintética e a fase analítica, e tem, devido à utilização de formas geométricas, vai ter ligação com a matemática. E a obra que deu um marco inicial, que deu início a isso tudo, foi Les Demoiselles de Avignon. E a partir daí desenvolveu-se outras obras. Mas teve outra também que ganhou destaque, que foi a Guernica, por representar a Guerra Espanhola. Aí você, tanto após o estudo desse vídeo, eu irei enviar atividades para vocês e vocês irão desenvolver em casa. Boa sorte!